Pessoal, estamos aqui trabalhando esse pinheiro negro e o Maurício veio com uma dúvida interessante, que é algo que faz uma diferença grande no momento que vocês vão passar o arame na planta de vocês. Quando a gente tem uma bifurcação de galho, né? Quando a gente tem uma ramificação de galho e a gente vai passar o arame ou por cima do galho ou por baixo do galho, como que a gente faz essa decisão e o porquê dessa decisão? Então eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Por exemplo, aqui nessa situação a gente tem essa bifurcação. E eu vou aramar esses dois galhos, não vou aramar esse galho primário, mas esses dois galhos. E nessa bifurcação eu passei o arame por cima. Por que eu passei por cima? Todo o sentido do arame faz a diferença na hora de posicionar o galho, principalmente nesse arame mais grosso. Então, por exemplo, esse galho que ele estava vindo mais para cá, eu vou trazer ele para cá. O meu objetivo é trazer ele um pouco mais para trás da planta. E esse galho de cá eu tenho que trazer ele mais para frente da planta, pensando na frente da planta como aqui, ó. Como aqui, a frente da planta como aqui. Vem cá, mostra a frente da planta. Então, para as pessoas entenderem a questão de projeto, abaixa um pouquinho. Então, essa aqui é a frente da planta, a gente tem uma árvore de dois troncos, e eu estou trazendo esse galho para esse lado. Então, nesse ponto aqui, eu passei o arame por cima para poder girar o arame no sentido que eu vou colocar o galho. Agora, por exemplo, aqui, ó, nessa situação, passei por cima também, né? Então, qual que era o meu objetivo? Eu queria trazer esse galho por cima da planta. Esse galho aqui ele estava para trás e eu coloquei ele por cima para poder montar esse patamar, como vocês estão vendo aqui, com uma posição de um galho superior, montar dois planos. Agora, eu posso usar por baixo também? Posso, não tem problema nenhum. Nessa situação aqui, ó, eu passei por baixo, né? E por que eu passei por baixo? Porque eu queria vir com o arame, trazer ele para cá e depois eu voltei o patamar para lá. Então, tudo vai depender do sentido do galho ou para onde que eu vou movimentar meu galho. Outra coisa interessante que vocês têm que tomar cuidado, muitas vezes no processo de você passar o arame numa bifurcação, você pode facilitar ou prejudicar ou ajudar a não abrir o V. Então, dependendo do posicionamento que você vai utilizar no galho, eu vou passar um arame agora para vocês entenderem. Então aqui eu tenho esses dois galhos e eu vou passar um arame entre os dois sem usar ou sem passar um arame na base. Então, nessa situação, a minha opção de passar o arame vai ser por cima, porque aqui embaixo, ó, aqui eu já tive uma rachadura. E qual que é a minha ideia? Eu quero girar esse galho para cá, eu vou formar o ápice dessa árvore menor. E esse outro galho aqui eu vou girar ele para cá. Então, quando eu vou colocar o arame, a primeira coisa eu já passo ele próximo ao galho, ó lá, estou passando próximo ao galho. E esse aqui no posicionamento onde eu quero trazer o galho para lá. Então, só de passar o arame eu já consigo começar a posicionar o meu galho para lá. E uma coisa que eu gosto de fazer, mas isso você tem que ter um pouco mais de experiência, você que está aprendendo a aramar, um pouco mais de experiência, quando eu vou passar o arame, eu já vou posicionando o galho. Então eu já venho aqui, ó, já vou posicionando o galho para não forçar tanto ele na hora. Então aqui eu já passei o arame posicionando o galho, ou seja, o galho já meio que ficou na posição, passando por cima. Então o importante é a ancoragem, eu tenho que ter ancoragem para os dois lados, mas muitas vezes você tem que pensar para qual lado que você vai posicionar, porque se você passar o arame errado e for tentar posicionar o patamar, o seu arame vai soltar em vez de apertar. Então toma cuidado, uma dica super bacana, uma dica que vai fazer uma diferença muito grande na aramação de vocês. E eu tô quase terminando aqui, deixa eu terminar. Vamos lá. Vem cá, Vini. Qual que é a grande sacada aí que vocês têm que ter no momento de passar o arame num patamar, ou por cima ou por baixo? Foi a pergunta que o Maurício fez agora, e talvez isso não tenha ficado claro ainda para todo mundo. Então, por exemplo, eu posso passar o arame por cima ou por baixo, certo? Isso vai depender do quê? Aonde que eu quero levar meu galho. Então, por exemplo, nessa situação, se o meu tronco principal está aqui, esse aqui é o meu galho primário, e esses daqui já são galhos secundários, e dos secundários eu vou ter os terciários, né? Isso. Então, eu vou só aramar esses daqui para vocês terem uma ideia. Se eu for abrir o meu patamar, esse galho ele tem que vir para cá e formar um galho para cá. Esse galho tem que vir para cá e depois eu faço a minha linha primária para poder seguir em frente, certo? Sim. Quando a gente vai colocar o arame numa planta, primeira linha de arame, eu faço um guia de arame no meu galho primário para depois seguir distribuindo o arame nos outros galhos, né? Então deixa eu só limpar aqui para a gente poder ter essa sequência. Legal. Então, como eu tenho que seguir em frente, se esse meu galho eu vou abrir para cá, vou girar para cá, o meu arame ele tem que ter esse sentido. Porque ele vai apertando. Vai apertando. Então, se ele vai girar para lá, Tem que estar por baixo. eu tenho que estar por baixo. Então, por baixo,
o meu sentido do arame, ele já vai pressionando o galho na posição. Ou seja, se eu for já passando o arame e posicionando o galho, que é o que eu normalmente faço quando eu estou posicionando, eu já crio o meu galho na posição. E esse aqui vai ser o meu galho de continuidade do ramo primário. E se você botasse o galho do lado direito, o arame de cima para baixo, ele ia fazer o efeito contrário. Que esse aqui vai ser o arame que vai dar a sequência, né? Então eu vou continuar com a aramação para essa sequência do galho primário. Perfeito, certo? Então esse galho vem para cá e esse galho vai para lá. Já estou abrindo, né? Tá vendo? Eu já estou... Então, quando eu vou posicionar o meu patamar, eu vou ter todos os brotos mais ou menos na mesma ordem. Então, esse aqui agora eu vou colocar para cá. E, consequentemente, já que eu passei o arame, esse aqui vai vir para fora, né? Porque ele vai... eu vou jogar ele para cá. Então, se eu fosse girar ele assim, eu teria que passar o arame assim, certo? Certo. Então, vamos lá. Pegar mais um pedaço de arame. Para ele continuar dando pressão. Para ele continuar dando pressão. Só que a minha linha primária é aqui, né? Ó. Esse aqui eu vou dar sequência, eu vou chegar no paralelo. Quando eu vou girar o arame por cima, ele está na posição oposta. Então, o que vai acontecer com esse galho? Se eu for girar ele ao contrário, por exemplo, se eu fizer esse giro aqui, ele vai afrouxar. Então, eu quero colocar ele na posição sem fazer o giro. Para ele não afrouxar. Isso. Então, isso faz a diferença quando a gente vai passar por cima ou por baixo. É a sequência, a lógica de continuidade do movimento do galho para quando a gente vai posicionar. Aqui eu usei um arame um pouco mais grosso para vocês terem uma ideia, mas quando a gente vai posicionando o patamar, eu já vou pensando nessa sequência de arame para poder depois colocar os galhos na posição que eu quero, né? Eu já vou abrindo os galhos e criando um patamar aqui. Se eu quisesse jogar esse galho aqui por cima, se esse aqui fosse o meu galho que iria por cima, se eu fosse girar ele por cima, ele começa a afrouxar ali, ó, tá vendo? Olha lá, eu tô girando ele ao sentido oposto, ó. Ele já começa a afrouxar. Então, dependendo do galho, se eu for girar ele no movimento oposto do arame, ele vai abrindo, em vez da fibra do tronco fechar com o arame, ela vai abrir e o galho vai partir e a planta pode perder o galho. Então, quando eu for colocar o arame, principalmente no meu galho primário, eu tenho que pensar exatamente qual lado que eu vou girar para poder passar o arame, ou por cima ou por baixo.